Há coisas que a maioria das pessoas jamais entenderia sobre um homem sigma. Coisas estranhas, silenciosas, até desconfortáveis para o resto do mundo. Enquanto os outros precisam de atenção, barulho e aprovação constante, o homem sigma encontra prazer em coisas completamente diferentes. E o mais curioso é que muitas vezes ele nem consegue explicar o motivo. Talvez você também já tenha percebido isso. Gosta de desaparecer por dias. Prefere uma conversa profunda a uma festa cheia de gente. Sente-se mais tranquilo sozinho do que cercado de pessoas falsas. E embora muitos acreditem que isso o torne frio ou distante, a verdade é outra. O homem sigma não funciona como os demais. Sua mente busca paz, liberdade e autenticidade. Por isso, muitas das coisas que ele ama parecem estranhas para o mundo moderno. Mas por trás de cada um desses gostos existe uma razão psicológica muito mais profunda do que você imagina. E neste vídeo você vai descobrir 8 coisas estranhas que apenas o homem sigma gosta. Algumas delas você provavelmente faz todos os dias, sem perceber o que realmente significam sobre sua personalidade. Porque talvez a vida inteira você tenha pensado que era diferente, mas talvez você simplesmente sempre tenha sido sigma. Antes de começar, quero que faça algo. Comente a palavra sigma se alguma vez sentiu que nunca se encaixou totalmente com os outros, porque este vídeo não será entendido por qualquer pessoa, mas aqueles que realmente têm mentalidade sigma vão se identificar desde o primeiro minuto. E acredite, quanto mais avançarmos, mais estranhas essas coisas ficarão. Na verdade, uma das últimas é algo que a maioria das pessoas consideraria completamente incompreensível. Mas para um homem sigma, parece paz absoluta. Número 1. Desaparecer de todos sem avisar, enquanto a maioria sente ansiedade quando ninguém manda mensagem. O homem sigma sente alívio. Há momentos em que ele simplesmente desaparece. Para de responder mensagens, se afasta das redes sociais e corta contato com o mundo por um tempo. E o mais estranho é que ele não faz isso por raiva, tristeza ou drama. Faz porque precisa de silêncio. Muitas pessoas interpretam isso como frieza ou indiferença. Mas a verdade é completamente diferente. O homem sigma se esgota facilmente com energia superficial, conversas vazias e pressão social constante. Por isso, quando sente que o barulho do mundo começa a consumir sua paz, desaparece para voltar a se encontrar consigo mesmo. E nessa solidão ele encontra clareza, pensa melhor, respira melhor, até volta mais forte mentalmente, enquanto os outros precisam de companhia para se sentirem completos. Ele precisa de espaço para se sentir livre. O mais curioso é que durante esses momentos de isolamento, ele não se sente sozinho. Na verdade, muitas vezes é quando se sente mais tranquilo, porque o homem sigma entendeu algo que poucos compreendem. Afastar-se do mundo por um momento também é uma forma de proteger a mente. E a próxima coisa estranha explica por que muitas pessoas jamais conseguem entendê-lo de verdade. Número 2. Caminhar sozinho por longos períodos. Há homens que não suportam sair sozinhos, precisam de companhia para comer, treinar ou até espairecer. O homem sigma, não. Na verdade, uma das coisas de que ele mais gosta é caminhar sozinho enquanto pensa sobre a própria vida. E não se trata simplesmente de dar uma volta. Para ele, esses momentos são quase terapêuticos. Enquanto caminha, analisa conversas, relembra erros, imagina cenários futuros e organiza a mente longe do barulho do mundo. É como se precisasse do movimento físico para organizar o caos mental. Por isso, muitas vezes, você o verá se afastando de todos sem explicação, colocando os fones de ouvido ou simplesmente caminhando em silêncio, olhando para o chão, completamente perdido nos próprios pensamentos.
E embora por fora pareça distante, por dentro está tendo as conversas mais profundas consigo mesmo. O homem Sigma gosta desses momentos porque ali ninguém o interrompe. Ninguém exige que ele atue, impressione ou se encaixe. Existe apenas ele e sua mente. E o mais estranho é que, enquanto os outros sentem tédio estando sozinhos, o Sigma pode passar horas assim sem se cansar. Porque seu mundo interior é muito mais interessante do que a maioria imagina. Mas a próxima coisa estranha é ainda mais incompreensível para as pessoas comuns. Número 3. Ouvir a mesma música repetidamente. Enquanto a maioria precisa de músicas novas o tempo todo, o homem Sigma consegue ouvir a mesma música por semanas, sem se cansar. E embora pareça estranho, ele não faz isso por hábito, mas por conexão emocional. O Sigma não escuta música apenas para se entreter, ele a usa para entrar em determinados estados mentais. Há músicas que o ajudam a pensar, a se concentrar, a treinar ou até a se desconectar completamente do mundo. Por isso, quando encontra uma melodia que combina com o que sente internamente, a repete várias vezes como se fosse um refúgio mental. Muitas vezes, ele nem presta atenção na letra. O que realmente busca é a sensação que ela provoca. Essa mistura de calma, nostalgia, motivação ou profundidade que poucas pessoas entendem. E é aí que o homem Sigma se torna diferente do resto. Enquanto os outros usam o barulho para escapar dos próprios pensamentos, ele usa a música para mergulhar ainda mais neles. Por isso, consegue passar horas de fones de ouvido, isolado do mundo, completamente preso na própria mente. Porque para o Sigma, algumas músicas não apenas são ouvidas, são sentidas. E a próxima coisa estranha revela porque muitos acreditam que o homem Sigma é exigente demais com as pessoas. Número 4. Afastar-se de pessoas mesmo gostando delas. Esta é uma das coisas mais estranhas do homem Sigma, porque muitas vezes ele desaparece até mesmo de pessoas que aprecia. Não porque as odeie, não porque exista algum problema, simplesmente porque sente que interação demais acaba esgotando-o mentalmente. O Sigma gosta de se conectar com pessoas autênticas, mas em pequenas doses. Quando uma relação começa a parecer forçada, intensa ou cheia de expectativas, algo dentro dele começa a se afastar lentamente. Ele precisa de espaço para respirar, pensar e recuperar sua tranquilidade. E isso confunde muita gente, porque em um dia ele pode parecer próximo, atencioso e presente, e no seguinte desaparecer completamente. A maioria interpreta isso como desinteresse, mas, na realidade, o homem Sigma apenas está protegendo sua paz mental. Ele entende algo que poucos aceitam. Nem todas as conexões precisam de contato constante para serem reais. Por isso, prefere vínculos tranquilos, honestos e sem pressão, enquanto os outros se agarram desesperadamente às pessoas por medo de ficarem sozinhos. O Sigma jamais sacrifica sua estabilidade emocional apenas para manter companhia, porque para ele, estar em paz vale mais do que se encaixar. E a próxima coisa estranha explica por que muitos homens Sigma parecem viver completamente desconectados das tendências do mundo moderno. Número 5. Ignorar modas e tendências que todos seguem. Enquanto a maioria corre desesperadamente atrás do que está na moda, o homem Sigma quase nunca sente essa necessidade. Não tem interesse em se vestir igual a todos, seguir opiniões populares ou fazer algo apenas porque milhões fazem. E isso muitas vezes o torna alguém difícil de entender. O Sigma observa como as pessoas mudam constantemente para serem aceitas. Mudam sua maneira de falar, de se vestir e até sua personalidade apenas para se encaixar. Mas ele não suporta sentir-se manipulado pela pressão social. Prefere parecer estranho a ser falso. Por isso, muitas vezes, parece desconectado do mundo moderno.
Enquanto todos buscam aprovação nas redes sociais, ele pode desaparecer por dias sem sentir ansiedade. Enquanto outros precisam mostrar cada detalhe da própria vida, ele prefere manter a sua em privado. E o mais curioso é que essa indiferença o torna ainda mais interessante. Porque as pessoas não estão acostumadas com alguém que não tenta impressionar ninguém. O homem Sigma entendeu algo que a maioria jamais compreenderá. Quem precisa seguir constantemente o grupo acaba perdendo a própria identidade. E a próxima coisa estranha é provavelmente uma das mais profundas de todas, porque revela o que realmente acontece dentro da mente de um Sigma quando ele está completamente sozinho. Número 6. Pensar demais antes de dormir. Quando o mundo finalmente fica em silêncio, a mente do homem Sigma desperta. E essa é uma das coisas mais estranhas nele. Enquanto muitas pessoas simplesmente fecham os olhos e dormem, o Sigma pode passar horas preso nos próprios pensamentos antes de conseguir pegar no sono. Ele analisa conversas antigas, imagina cenários futuros, reflete sobre decisões, erros, objetivos e pessoas. Sua mente raramente se desliga completamente. E embora isso às vezes o esgote, também faz parte do que o torna tão diferente. Porque o homem Sigma não vive no piloto automático. Ele observa detalhes que os outros ignoram. Pensa profundamente sobre a vida, os relacionamentos e seu propósito. Mesmo quando parece tranquilo por fora, sua mente continua funcionando constantemente por dentro. E aqui está o curioso. Muitas vezes ele gosta desses momentos. A noite se transforma em seu refúgio, sem barulho, sem interrupções, sem expectativas externas, apenas ele e seus pensamentos mais reais. Por isso costuma sentir-se mais conectado consigo mesmo durante a madrugada do que durante o dia cercado de pessoas. Enquanto o mundo dorme, o homem Sigma pensa. E a próxima coisa estranha explica por que muitos Sigma preferem perder pessoas a perder a própria liberdade. Número 7. Cortar pessoas da própria vida sem dar explicações. A maioria das pessoas ameaça ir embora, mas nunca vai. O homem Sigma é diferente. Quando sente que alguém perturba constantemente sua paz, manipula sua energia ou deixa de ser autêntico, simplesmente se afasta. Em silêncio, sem discussões desnecessárias, sem buscar a última palavra. E isso deixa muita gente confusa, porque o Sigma consegue suportar muitas coisas. Mas quando alguém ultrapassa seu limite mental e emocional, algo muda completamente dentro dele. Ele para de insistir, para de perseguir, para de explicar. Não porque não tenha sentimentos, mas porque entendeu que algumas pessoas trazem apenas caos disfarçado de companhia. Por isso, muitas vezes prefere perder vínculos a perder sua tranquilidade. E embora por fora pareça frio, na realidade tomou essa decisão depois de pensar demais e suportar mais do que muitos imaginam. O homem Sigma não gosta de despedidas, mas também não implora por atenção, respeito ou afeto. Se sente que uma conexão o esgota mais do que acrescenta, simplesmente desaparece da vida daquela pessoa, porque aprendeu algo que poucos aceitam. Proteger sua paz também significa saber partir. E a última coisa estranha, provavelmente é a mais Sigma de todas. Número 8. Gostar mais do silêncio do que da atenção. Vivemos em um mundo onde todos querem ser vistos, publicar mais, falar mais, mostrar mais. Mas o homem Sigma encontra algo muito mais valioso no silêncio, e essa é provavelmente uma das coisas mais incompreensíveis para a maioria. O Sigma não sente necessidade de provar constantemente quem é. Não precisa de validação externa para sentir-se importante. Enquanto os outros perseguem atenção desesperadamente, ele gosta de passar despercebido, observando tudo à distância. E o mais estranho é que quanto menos tenta chamar a atenção, mais acaba se destacando.
Porque as pessoas sentem curiosidade por alguém que não tenta impressionar ninguém. O homem Sigma entende que o silêncio tem poder. No silêncio ele pensa melhor, observa melhor, até controla melhor as próprias emoções. Por isso, muitas vezes prefere ouvir em vez de falar. Prefere analisar em vez de reagir. E embora muitos interpretem isso como timidez ou frieza, a realidade é completamente diferente. O Sigma simplesmente aprendeu que nem tudo precisa ser explicado, mostrado ou compartilhado. Porque quem está realmente em paz consigo mesmo não sente necessidade de convencer o mundo de nada, e talvez seja por isso que o homem Sigma continuará sendo alguém difícil de entender, mas impossível de ignorar. Talvez agora você entenda por que tantas vezes se sentiu diferente. Enquanto os outros precisavam pertencer, você precisava de espaço. Enquanto muitos buscavam barulho, aprovação e atenção constante, você encontrava tranquilidade no silêncio, na distância e no seu próprio mundo. E durante muito tempo, provavelmente pensou que havia algo de estranho em você. Que era frio demais, distante demais, quieto demais, difícil demais de entender. Mas a verdade é que o homem Sigma nunca foi criado para seguir a multidão. Foi criado para pensar diferente, viver diferente e encontrar valor em coisas que o resto jamais compreenderá. Por isso, gosta de desaparecer, caminhar sozinho, ouvir a mesma música por horas, afastar-se das pessoas sem fazer drama, porque sua paz mental vale mais do que a necessidade de se encaixar. E embora muitas pessoas jamais consigam entendê-lo, o Sigma também não precisa ser entendido por todos, porque existe uma diferença enorme entre estar sozinho e sentir-se vazio. E o homem Sigma aprendeu a transformar sua solidão em força. Então, se você se identificou com várias dessas coisas, provavelmente nunca esteve quebrado, nunca foi antissocial, nunca foi estranho. Você simplesmente aprendeu cedo demais que a tranquilidade vale mais do que a atenção superficial. E talvez seja por isso que, enquanto o mundo corre desesperadamente em busca de validação, o homem Sigma continua caminhando sozinho, mas em paz. Se chegou até aqui, comente silêncio, porque somente aqueles que realmente entendem a mentalidade Sigma conhecem o poder que existe em estar bem consigo mesmo, mesmo quando ninguém mais entende isso.